Nos últimos anos, o que a gente mais ouve as pessoas dizendo é que a paixão do brasileiro pelo futebol esfriou. Mas será mesmo? É de brincadeira, né? País é o país do futebol. Tá perdendo um pouco, mas ainda é. Eu acho que essa pessoa tá bem louca. Então não tem como não ser o país do futebol. E mesmo quem não gosta de futebol, numa Copa acaba torcendo. O que a gente vê nos dados da nossa pesquisa do Eu Vi o Brasil Futebol. O Eu Vi o Brasil é uma plataforma que percorre o país em busca das histórias que ajudam a explicar o Brasil e os brasileiros. Depois de investigar a força das cidades médias e a mudança do mapa urbano brasileiro, agora é a vez do futebol. Pronto, agora sim a gente pode começar. Solta o play. O que a gente vê nos dados da nossa pesquisa do Eu Vi o Brasil Futebol é que 81% dos brasileiros têm interesse em futebol. Uma das coisas que podem levar a gente a acreditar que o futebol esfriou é que o jeito das pessoas expressarem isso mudou completamente. Cerca de 42% das pessoas assistem futebol pelo menos uma vez na semana. Assisto qualquer jogo, estando passando na TV, eu coloco lá pra assistir. Quando a gente olha com mais frequência as pessoas que assistem, de 2 ou 3 vezes por semana, por exemplo, esse número chega a 22%. Ou seja, o futebol hoje ainda é uma paixão do brasileiro, exatamente porque existe essa constância de acompanhar o próprio clube. Quando o Corinthians ganhou o Mundial, meu pai ficou maluco, assim, gritava, meu Deus, o Corinthians é campeão, meu Deus. E aquilo me marcou tanto, porque minha mãe ficou preocupadíssima, falou, meu Deus, seu pai é cardíaco, vamos conter ele, pelo amor de Deus. Eu falei, deixa, ele tá feliz, ele tá vivendo essa sensação, óbvio, o coração deu uma aceleradinha ali, mas não tem como, né? Porque é a sensação da emoção. Teve um grupo da minha cidade natal que se organizou, foi pro Japão, apareceram na TV a faixa deles. Então foi essa comoção geral, assim, uma cidade que não majoritariamente tinham muitos corintianos. A gente pegou, fez carreata, colocou bandeira no carro, colocou o hino e saiu ser feliz, assim. Talvez esse distanciamento que a gente tenha enxergado seja muito em relação à seleção brasileira. Estava conversando com um aluno meu e ele falou, e ele é super do Neymar, assim, né? Ele é mais novo que eu, bem mais novo, e ele falou, pô, eu sou muito fã do Neymar. Eu falei, putz, né? E ele falou, cara, vocês viram umas seleções que eu não vi, entendeu? Vocês viram Ronaldo jogando, Rivaldo, sabe? E aí, de repente, você olha pro Neymar, aí você fala, pô, beleza, o Neymar. E aí você olha pro resto, não tem mais ninguém. Então, acho que dos últimos tempos pra cá, assim, acho que essa relação tá bem distante, cara. Eu não acredito muito na seleção mais, assim, sabe? Um jovem de 18 anos nunca viu a seleção brasileira ser campeão, não sabe o que é isso. Isso perde, né, ali a esperança. Acho que o 7-1 foi uma coisa que marcou muito, né? Então a gente... É um trauma que ficou marcado e a gente também criar essas imagens de ídolos que talvez não sejam ídolos mesmo, sabe? Muito mais midiáticos do que jogadores de fato. Eu acho que antigamente tinham realmente pessoas que eram ídolos e jogadores bons, sabe? Não é 24 anos sem Copa, 100 anos sem Copa. Você vai dizer que a Argentina se tornou um país menos apaixonado porque ficou 36 anos sem ganhar uma Copa do Mundo? Não, a Argentina é um país que, mais do que ser um país do futebol, é um país dos apaixonados. Eles continuam amando apesar de sofrerem. Então tem o tango e tem o futebol. E o Brasil tem o futebol como parte fundante do que ele é. Enquanto o verde e amarelo da camisa da seleção é um uniforme nessa época de Copa, o que ocupa esses outros 4 anos entre as Copas? O time do coração das pessoas. Tricolor, eu nasci sendo São Paulino e brasileiro também, né? Então os dois, né, mesclado. Se desse pra fazer metade São Paulo, metade Brasil, dava também. Eu sou corintiana desde pequenininha, que meu pai é o maior corintiano que eu conheço na minha vida. É a ponto de pegar a bandeira no carro, fazer carreata, ele é desse nível. Eu acho que a gente aqui é justamente pelos times, né, os campeonatos que a gente tem em cada região do Brasil. Eu acho que isso fomenta cada vez mais o torcedor a ser apaixonado, a ser uma pessoa que acompanha, que dá o sangue, que às vezes deixa de comprar alguma coisa pra vida pra fazer uma carreata e ver o time jogar em outro estado, sabe? Considerando que os dois lados da família é São Paulino, sempre fui pro estádio desde criança com meus avós, meus pais. Mistura, São Paulo é família também. Tem gente que torce contra o Brasil, na minha família todo mundo torce a favor de São Paulo. Então a gente tem o dado que 75% das pessoas se sentem representadas pelo time do coração, enquanto esse número é 48% quando a gente fala da seleção. Ela ocupa esse espaço
desses episódios que acontecem de 4 em 4 anos, enquanto o time do coração ocupa a rotina, ocupa o cotidiano das pessoas. É quase uma religião, assim, porque eu consumo conteúdo do Corinthians o dia inteiro, todo dia. Então, sei lá, rolou o jogo, no dia seguinte eu vejo todos os programas, sei lá, vou na academia, eu fico ouvindo o programa aqui, eu fico vendo o canal especializado do Corinthians. Então eu consumo o dia inteiro esse conteúdo, assim, então pra mim é uma coisa muito forte, assim. Interfere no meu humor da semana. Então se o Corinthians perde um clássico no domingo, puta, minha semana é uma merda, assim. Eu fico uns 2 dias, assim, baixo astral até começar a me recuperar para o próximo jogo. Esses ciclos de vitórias e derrotas, eles fortalecem a relação emocional, a relação que as pessoas têm com o esporte, e isso acontece principalmente com o time do coração delas. Os jogadores, a seleção que você pega, é tudo de fora. A maioria a gente nem conhece. Então, esse perfil muda. E o time não. O time tem na escola, tá no trabalho, tá no vizinho. O Palmeiras perdeu, o Palmeiras ganhou. Então, essa fixação do clube é muito maior. Eu costumo dizer que o time de futebol, a gente não muda. Você troca de trabalho, você troca de esposa, troca de casa, mas o time é difícil a pessoa trocar. Ele fica com o time até morrer. Eu sou muito mais apaixonada pelo Corinthians do que pela seleção brasileira. Eu acho que hoje em dia a seleção masculina, para mim, é uma seleção que não tem molho. Eles não têm o brilho que um dia, o renome também que a seleção já teve um dia. Uma seleção que eu gosto mesmo de acompanhar atualmente é a feminina. E eu acho que é pouquíssimo falado e comentado sobre. A gente vai ter uma Copa no Brasil ano que vem, feminina. E o interesse é sobre o Neymar ser convocado. Então eu acho que a gente também ainda é muito machista em relação ao futebol feminino. O Hexa ou o Tetra da Libertadores? Cara, eu preciso do Hexa, porque o Tri da Libertadores eu vivi em 2017. E o Hexa, as pessoas subestimam o poder de ser campeão do mundo. E aí, como alguém que ama futebol, eu tenho acompanhado ao redor do mundo, pela internet mesmo, o que significou para a França ser campeão do mundo, o que significou para a Argentina ser campeão do mundo. Na hora que a gente for campeão do mundo de novo, essa história de ser clubista, ela vai ceder a um sentimento até um pouco enviesado, patriótico, mas vai ser muito importante para nossa autoestima. E quando a gente pensa em Copa do Mundo, essa memória, ela reacende. E qual é o primeiro lugar que você vai buscar o seu álbum de figurinhas? Óbvio que é na saudosa banca, que vai estar lá esperando você, toda cheia de bandeiras verde e amarelas. A banca de jornal hoje, como eu falei, ela tem esse poder de chamar a família. Vem avô, vem o tio, vem a madrinha, e vem crianças de 5 aninhos, até senhores de 80 anos atrás de figurinha. É onde você tem onde tem a magia da Copa, que eu falo. Aqui, por exemplo, vem muita gente conversar comigo, tá? Durante o dia, muitos aposentados. Tem pessoas que falam de política, falam de religião, mas 80% é futebol. Para os mais jovens, o futebol ele passa de um hobby, ele passa de um esporte, ele se torna estética, ele se torna lifestyle. É uma conexão que ultrapassa as barreiras físicas do estádio e ocupa a vida das pessoas de maneira mais frequente. Eu acompanho muito por redes sociais, eu sigo o Corinthians, eu sigo a Seleção Brasileira, eu sigo a Cazé TV, que também eu acho que é uma mídia que veio muito atrelada ao esporte de fato, em todas as linhas que tem de esporte. E eu acho que isso é uma maneira atual de como trazer a comunicação para os jovens. Então, TikTok, Instagram, Twitter, tudo isso é uma coisa que eu acompanho. Assim. Hoje, para a Gen Z, as transmissões online e live streams se equiparam à taxa de pessoas que assistem pela TV aberta. Então, é um canal que chegou para ficar e principalmente para essa geração. Há um tempo atrás, você tinha vários jornais. Eu dou um exemplo do jornal Lance. Uma pessoa vinha na segunda-feira para saber os resultados da rodada. Hoje não, hoje o jogo acabou, você pega pelo celular, você vê o gol, você vê o resultado, você vê toda a classificação. Então, nessa parte, em relação a vendas na banca, mudou muito. Um dos dados que melhor representa essa necessidade, esse interesse da Gen Z de ter uma experiência mais social com o futebol, está no acompanhamento junto dos amigos. Então, enquanto 17% das outras gerações têm o costume de acompanhar e assistir os jogos junto de amigos, esse
esse número vai para 34% na Gen Z. Para amigos, sim, chama uns 10 amigos, a gente assa a carne, traz cerveja e assim assiste a seleção brasileira e o jogo também, né? Brasileiro, futebol a gente acompanha depois da feira, lógico. Criei um grande grupo de amigos corintianos também, que toda semana era a desculpa perfeita pra gente se encontrar e beber uma cerveja e falar, vamos ver um jogo do Corinthians. Então, com isso foi crescendo ainda mais essa paixão. Eu adoro acompanhar as movimentações que tem no time, mudanças de diretoria, a torcida, a Gabiona. Então, eu gosto de acompanhar esses movimentos também sociais que envolvem o Corinthians. O brasileiro, ele sabe diferenciar a marca que está sempre junto com o time dele e com as marcas que são, entre aspas, oportunistas. A ideia é sempre que a marca que ajuda o meu time a estar em campo, a trazer os melhores jogadores por conta desse patrocínio, vai ser a marca com quem eu tenho mais conexão. Por isso, as marcas hoje em dia têm que estar super conectadas ao ecossistema do time. Então não basta só você aparecer na camisa do time ou aparecer dentro do campo na hora do jogo. Você tem que estar participando ativamente desse grande ecossistema. A Nike fazer as camisetas do Corinthians, eu vou na Nike, eu vou além das camisetas do Corinthians que eu quero ver, eu vou atrás de um tênis, eu vou atrás de uma calça, então isso vai atrelando, sim, um tipo de consumo que a gente quer. E também por olhar e falar, pô, a Nike é Corinthians, né? Então vai Corinthians, vamos ali. As marcas sempre foram importantes, né? Se você pega lá atrás dos anos 90, a gente lembra muito das camisas tipo da Souvenir, da Calunga, da Parmalat, né? São marcas que ficaram marcadas, assim. Só que eu acho que hoje ficou um negócio meio... muita marca, assim, né? E às vezes você olha pra camiseta, você só vê marca. Se dependesse de mim para escolher isso assim, eu ia falar, não, zero publicidade em camiseta, a camiseta tem que ficar limpa, é a camiseta do Corinthians. E atualmente o futebol está muito atrelado a bets, por exemplo, e eu acho que isso faz até uma visão negativa também do próprio esporte em alguns contextos, sabe? Então, dando um exemplo aqui, uma coisa que eu fiquei bem com o pé atrás depois foi na convocação do Neymar. Agora saiu a lista da convocação, todo mundo ficou assim, nossa, Neymar, não sei o quê. Logo na sequência já saiu uma publi dele, e aí eu falei, o quanto essa vaga não pode ter sido ali um pouco arranjada, o quanto o dinheiro também não está envolvido atualmente no futebol, que faz uma mudança, então a gente perde a alma do que é o futebol de fato, para o que o dinheiro está sendo investido. O jeito do brasileiro torcer mudou completamente nos últimos 20 anos, nas últimas 3 décadas. Mas isso não quer dizer que a gente deixou de ser o país do futebol. 100%, futebol é minha vida. Eu não tenho como largar isso, é um negócio que é tipo muito forte pra mim, assim, é um negócio de paixão mesmo, não tem como. Ah, fica no coração, né, na cabeça também. A gente gosta muito de futebol, principalmente a gente brasileiro. Como diz o Milton Neves, das coisas menos importantes da vida, a mais importante é o futebol. Aí é mesmo, porque o futebol gera alegria, gera tristeza. Para mim, torcida, futebol é vida.